Preste muita atenção no vídeo que eu vou mostrar para vocês, porque as pessoas encontraram uma maneira de descobrir se alienígenas estão se passando por ser humano aqui na Terra. Eu já falei isso e volto a comentar novamente, e é bom que você absorva essa informação e nunca mais esqueça na sua vida. A Bíblia possui 67 livros, a Bíblia católica. A Bíblia evangélica possui 63. Porém, se você pegar 300, 400 anos atrás, Bíblias mais antigas possuíam um volume de 71 a 77 livros. E existe uma pequena especulação que fala que a Bíblia possui mais de 360 livros. Tais esses que você não faria nem ideia da plena existência. Por exemplo, para você não falar aí que eu estou mentindo para você. O livro de Enoque, versão etíope, que contempla o volume 1 e 2, né? É um livro que fazia parte da Bíblia antiga, da Bíblia do ano de 1500. Fazia parte o livro de Enoque. A história de Enoque, de forma resumida, ele vai para o céu e se torna um escrivão e escreve contemplando os mistérios de Deus e traz essa informação para a terra. Os judeus afirmam que foram escritos mais de 40 livros, aos quais revelando os segredos da existência. Inclusive, onde se fica as almas no céu, quem vai encarnar, toda a história, contemplando um mistério. Quando você procura informação, se não me falha a memória, são 44, só existem 4 livros de Enoque. 2 você conhece, que é a versão 1 e 2 do livro de Enoque, versão etíope. E 2 livros são de patriarcado que você encontra nos livros judaicos. A pergunta que fica é: cadê os outros livros? Você já ouviu falar que a maior biblioteca desse mundo era chamada Biblioteca de Alexandria, que curiosamente pegou fogo? Então a história está sendo reescrita. Cara, tem foto do ano de 1942, 1943, do Bigodudo pegando toneladas. Não é pessoas, é um trator, é uns caminhões descarregando livros, fazendo uma pilha de livros e os caras colocando fogo. Ou seja, quem ganha a guerra reescreve a história. Então, volta e meia, eles apagam a informação. E aí, um desses livros, que fazia parte do cânon bíblico, um desses livros era a história secreta dos reis de Israel. E não só dos reis de Israel, mas dos reinados antecessores do mundo no passado. Por quê? Se observou que certas pessoas, ávias por poder, simplesmente ficavam se aproximando dos reis. Então a pessoa chegava no império, ela sabia ler e escrever, sabia falar outros idiomas, sabia matemática básica, rapidamente se aproximava do rei e ia subindo de hierarquia. E aí essas pessoas começaram a se infiltrar em tudo quanto é tipo de reinado. Aí alguém, eu não sei quem, um profeta bíblico, desenvolveu uma flauta que, quando se toca, essa flauta revela-se o interesse, o coração das pessoas. O que eu acredito? Porque naquela época os caras não tinham como dizer isso. O que eu acredito? É uma flauta que emite uma frequência. Essa frequência ela é imperceptível aos seres humanos, mas a outras espécimes que são mais sensitivas, como no caso dos répteis, ela é capaz de ser identificada, gerando uma perturbação sonora que faz com que aqueles seres se revelem. Então essa flauta ficou muito famosa.
Por quê? Porque tocava-se a flauta e naquela sala onde se encontravam as pessoas, revelava-se aquela pessoa que não era humana, que estava de alguma maneira utilizando talvez um dispositivo ou talvez alguma psique, não sabemos, estava se passando por seres humanos tentando a tomada de poder. Então essa flauta ela começou a se eclodir pelo mundo. E esses seres novamente voltaram a ir para o subsolo da Terra. Pergunto para vocês, cadê esse livro? Não se encontra mais. Então muitas coisas foram removidas aí, a informação foi removida, tá? A coisa é mais ou menos desse sinistro. E eu ainda preciso trazer esse vídeo aqui para vocês. Mas de antemão, olha só. Deixa aquele maroto, isso ajuda a divulgar o nosso projeto, verifica a sua inscrição. E eu preciso dizer uma coisa para vocês, coisa rápida, e nós já voltamos aqui para esse vídeo. Se você não conhece o curso de inteligência artificial, eu acho bom você conhecer. E por que é importante você conhecer esse curso? Primeira coisa, esse curso já sofreu uma atualização. Nós possuímos agora um duplo certificado. Esse curso ele tem certificado nacional validado brasileiro, possui certificado internacional validado nos Estados Unidos. Já adicionamos novos módulos, módulos extras, bônus que os alunos pediram, como Bitcoin. E você tem aí vários outros cursos contemplando aqui o curso de inteligência artificial. Meu irmão, é um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua vida. Você faz uma faculdade no Brasil, ela não emite certificado internacional. Esse curso emite. Você acha que um curso desse é o quê? Uns 4, 5 mil reais? Você vai lá e vê o preço. Tá curioso para saber? Você vai se assustar, um preço baratinho. Qualquer pessoa consegue pagar um excelente curso, porque o futuro é inteligência artificial. Tá aí na descrição. E caso você tenha alguma dúvida, é só você vir por aqui, ó, e mandar sua dúvida por aqui, ou clicar aqui para poder, né, contactar um dos nossos colaboradores. É um dos melhores, se não o melhor curso de inteligência artificial no Brasil. É algo sinistro. Eu recomendo que você conheça, dê atenção para isso. Tá na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Pois bem, senhores, então precisamos falar deste assunto aqui, que é um assunto bem miraculoso, tá? Por quê? Eu vou rodar o vídeo para você poder entender o assunto, ó. Vou tirar o som aqui. E olha que fato curioso, ó. A câmera, hoje em dia, né? Todas as câmeras hoje em dia, elas são padronizadas. Aí você se pergunta, mas por que as câmeras de hoje em dia são padronizadas? As câmeras de hoje em dia são padronizadas para que isso que você está vendo não aconteça. Isso aqui aconteceu, eu vou te explicar. Olha só, vamos só rodar mais um vídeo aqui, eu vou te explicar. Olha só, a pessoa está dando entrevista, ó. A mulher está dando entrevista. Né, a pessoa famosa dentro da política nos Estados Unidos. Olha lá, a pessoa vai dando entrevista. Olha o que vai acontecer com o rosto dela. Olha agora o que vai acontecer com o rosto dela. Ó. Aí você fala, mas isso aqui é um bug. Isso aqui é um bug na câmera. Não, não é um bug, tá? Sabe por que isso aqui aconteceu? Meu irmão, olha como a verdade ela é astuta, né? Como dizia o Morpheus, né, no filme Matrix, né? Ao que parece, o destino não existe sem uma certa ironia. E como que isso aqui aconteceu? Vou te explicar como que aconteceu. Meados das décadas de 90, até mais ou menos o ano de 2005, o ano de 2010, as pessoas compravam produtos na China. A China, tipo assim, você ia comprar uma blusa, você entrava numa loja, custava, um exemplo, tá? R$50 uma blusa. A blusa que vinha da China custava 50 centavos. Era 1 centésimo. E o cara, muitas vezes, vendia essa blusa numa lojinha de brechó por R$2, R$3. Então o cara tinha um lucro absurdo e, ao mesmo tempo, o produto assim, tinha uma certa qualidade, mas era qualidade duvidosa. Então, muitas vezes na China, os caras estavam produzindo coisa a rodo. A China ela se tornou um polo absurdo. E não existia padronização na China. Você queria produzir, você ia para lá e produzia. A um preço infinitamente menor. Porque a moeda chinesa é como se fosse assim, $1 americano é como se fosse basicamente R$300.
Então isso permitia que o preço das coisas ficasse mais barato. Isso permitia que o preço das coisas ficasse mais barato. Então o que aconteceu? A galera produzia a rodo e não existia controle de qualidade. E muita gente que queria empregar aí na China, sabe o que os caras faziam? Os caras desenvolviam câmeras sem qualquer pudor. Os caras faziam câmeras, essas mesmas câmeras Nikon, Sony Ericsson, Canon, tudo que você pode imaginar, aquelas REC, aquelas câmeras caríssimas, os caras iam reproduzindo. Eles faziam um processo de engenharia reversa, faziam o melhor que podia e criavam uma câmera. Mesmo sem controle de qualidade. E o preço era tão barato. Tipo assim, você vai comprar uma Canon hoje, 14, 15 mil reais, uma câmera profissional. Os caras faziam uma câmera que atendia os requisitos por 600, 700 reais. Então era um valor totalmente diferente. Então, graças ao processo chinês de não ter essa qualidade, sair tudo a rodo do mesmo jeito, que isso se propagou. Então, as câmeras que foram gravar essas entrevistas que vocês estão vendo foram desenvolvidas sem controle de qualidade. Porque o controle de qualidade, a câmera ela só grava numa certa frequência, que isso aí não acontece. Já a câmera chinesa não tem controle de qualidade, sai gravando a rodo. Eu lembro até hoje, eu tinha na época, um MP6, era um smartphone antigo. A galera das antigas vai saber. Cara, não tinha controle de qualidade. O software era aberto, open source de uma maneira absurda. Você pegava o seu MP6, conectava no Wi-Fi, no Bluetooth, você já ia encontrando quem estava ali dentro daquele Wi-Fi logado. Você entrava no celular da pessoa e conseguia acessar os arquivos. Porque não tinha padrão, não tinha nada, era tudo... Tipo assim, então é isso que eu tô falando pra vocês. Essas câmeras, elas foram desenvolvidas dessa maneira. E aí, o que tem de entrevista... Vou avançando aqui pra você ver, ó. E aí você fala, mas o que seria isso? Ó? Olha aqui as gravações. Mas o que seria isso? Por que várias gravações isso acontece? Isso é chamado de liquid crystal, ou cristal líquido. Olha só, os caras utilizam um tipo, né, para nós seres humanos, é uma tecnologia muito avançada para nós seres humanos. É como eu falo, nossa civilização, ela se desenvolveu a partir da tecnologia baseado no steampunk, no cyberpunk, cyberpunk, que é a tecnologia de fio, de bateria de lítio, é a tecnologia Wi-Fi, é a tecnologia de processadores que você conhece. Mas existem outras vertentes evolutivas. Por exemplo, eu já falei, o diamante consegue armazenar mais informação do que o melhor HD desse mundo. Centenas de vezes mais. Só que são vertentes tecnológicas que não foram exploradas. Então, por exemplo, para você acessar essas informações no diamante, para você gravar ou copiar, não tem mais essa tecnologia. Não existe. A nossa tecnologia ela é distonante dessa realidade. Então, essa tecnologia que esses caras estão usando, ela é considerada pelos povos antigos como chamada Seiyopunk. O que é Seiyopunk? É a tecnologia baseada em cristais. Cristais que produzem energia. Cristais que sofrem iluminação no escuro. Cristal que, baseado num som, ele começa a vibrar. Cristal que armazena informação. Então, é uma civilização que foi baseada, a sua ilustra evolução, numa tecnologia baseada em cristais. E aí, uma das coisas que os caras fizeram era justamente essa máscara, essa estrutura para passar despercebido. E aí, o que eles utilizavam? Às vezes você acha que é uma máscara de borracha. Hoje em dia estão usando borracha. Mas antigamente não era borracha. Era uma coisa que eles utilizavam para se passar para os seres humanos baseado em cristal, que é considerado cristal líquido. E acredite se quiser, apesar de ter quase 200 anos do descobrimento do cristal líquido, apesar de ter quase 200 anos dessa grande descoberta, não se usa para nada. Não se usa para nada. Os caras descobriram o cristal líquido, né, descobriram a possibilidade de reconfiguração dos cristais, de transformar eles num suposto líquido, e praticamente não utilizam para nada.
essa grande descoberta tecnológica, ela foi jogada pro bolso. Até parece que alguém não deixou o negócio desenvolver plenamente, né? Então, essa tecnologia de cristal líquido, ela não pertence à humanidade, pertence a outros povos e civilizações que muitas vezes, biblicamente, histórias antigas já estiveram enchendo o nosso saco aqui. Então é muito comum você ver os caras dando entrevista e assim, certas pessoas que têm poder, prestígio, você vê esses cristais se manifestando. Porque a câmera não tinha controle de qualidade. Aí você começa a ver os vídeos e você fala, pô, e vai aparecendo pra tudo quanto é lado. E vai aparecendo pra tudo. Você fala, mano, isso aqui deve ser um bug. Não, não é bug, cara. A câmera tá registrando aquilo que ela tá vendo. Porque pros olhos humanos é imperceptível. Os seres humanos somente enxergam no fato espectral 8%. Mas as câmeras sem controle de qualidade da China, os caras estavam enxergando 30%, meu irmão. Não existia faixa de banda nem nada. Os caras estavam reproduzindo as coisas sem controle de qualidade. E hoje em dia é padronizado. Existem padrões que tem que ser seguidos. Mas antigamente não tinha. Então muitas dessas gravações antigas são de equipamentos que não tinham, seguiam um critério americano, entendeu? E aí as consequências eram isso aí, ó. Você ia vendo os líquidos, né? A câmera registrando exatamente o que ela tá vendo. Exatamente o que ela tá vendo. E aí os caras olhavam isso aqui, eles não sabiam o que fazer. Muitas vezes eles cortavam a câmera, muitas vezes eles tentavam reiniciar ela. E é o tempo todo, cara. E é só gente importante que aparecia, cara. Era só gente, tipo assim, os caras que tinham certo poder, era gente da família real, era político, poderoso, não sei o quê. Só gente importante, cara. Não tinha ninguém, tipo assim, senhor Tião que mexe da esquina. Não, era só gente importante que isso ia acontecendo. Só gente importante. Onde quer que passava isso aqui, só ia com gente importante, olha lá. Só ia com gente importante. Tá vendo? E é o famoso cristal líquido. É aquilo que eu falo. O destino, ao que parece, segundo Murphy, não existe sem uma certa ironia. Antigamente se usava uma flauta, que essa flauta emitia um som que fazia com que esses seres se revelassem. Porque para nós era imperceptível, mas para eles era angustiante aquele som. E essa flauta se popularizou. Né? Inclusive, eu acho que tem até num livro do Rei Davi falando da flauta. Tocava-se a flauta. Agora, sumiu essas informações. Não acha mais lugar nenhum, cara. Você pode pesquisar que você não encontra mais lugar nenhum. E aí, o que aconteceu? Agora tinha essas câmeras. Inclusive, quando você vai para uma operação militar da SEAL, onde os caras estão combatendo OVNIs, extraterrestres ou coisas esquisitas, as câmeras que os soldados da SEAL utilizam não são as câmeras TechPix, Canon ou Samsung, as coisas que você utiliza. As câmeras que esses caras utilizam quando eles estão em pleno combate são câmeras que possuem uma faixa espectral muito mais ampla do que você imagina. Você começa a ver relatos antigos e você fica abismado. Então essa é uma tecnologia que se perdeu. Por isso que no meados dos anos 90 até os anos 2000, 2010 aí, não tinha controle de qualidade na China. As câmeras tinham uma frequência absurda e gravavam isso aí. Você já reparou? Olha só, dizem que o número de avistamento de OVNIs está aumentando. Dizem que está aumentando. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, isso é mentira. Isso é mentira. É muito difícil de você ver um OVNI hoje em dia. Às vezes o cara grava pelo celular, ele consegue filmar o OVNI, mas quando ele olha, ele não consegue ver. Isso é mentira. A maior quantidade de gravação de vídeo, nunca esqueça o que eu vou lhe falar. A maior quantidade de gravação de vídeo de OVNIs, de disco voador, de extraterrestre, do que for, é dos anos 90 até os anos 2010. Me corrija se eu estiver errado. É justamente porque a China não tinha controle de qualidade nas suas câmeras e em vez dos caras colocarem uma certa frequência de gravação, os caras não estavam nem aí, só queria vender, deixava o negócio desregulado. E muitas vezes o negócio apontava para os lados, pegava uma faixa de frequência que era totalmente diferente a que você conhece hoje em dia.
Então, é isso que é importante você entender. É isso que é importante. Como é que as coisas mudam, né? Você vai reparando, né? Hoje em dia, dificilmente você vai encontrar uma câmera que faça isso aqui, ó. Porque existem programas na câmera, softwares de correção. O que é software de correção? Cara, você pega o seu telefone, deixa a câmera embaçada e tenta tirar uma foto. Primeiro que a câmera ela vai acusar que está sujo. Mas mesmo que você vai tirar uma foto, a câmera ela começa a corrigir todos os parâmetros para te entregar uma foto de acordo com aquela realidade. Já tem dentro é chamado firmware. É um software que fica dentro da placa, já preparado para inutilizar certas frequências. Já é chamado firmware. Então já vem, é padrão. É padrão, já vem. Isso não é nem uma questão de eu posso ou não posso colocar. É obrigatório colocar. Para vocês terem mais ou menos aí uma ideia, tá? Pra você ver como é que as coisas mudaram, né, meu irmão? E aí você vê isso aí, você fica abismado. Por quê? Porque hoje em dia, né, você não tem mais essa capacidade de enxergar essas coisas, mas no passado, graças a essa eclosão da China, nós somos capazes de enxergar isso aí. Então os caras utilizavam essa tecnologia de cristal justamente para isso, ó. Olha lá, ó, justamente para isso. Você vê lá, utilizando e se passando por bom samaritano, meu irmão. Por isso que você tem que tomar cuidado com as pessoas. Às vezes você vai lá, olha aquele programa de televisão, nossa, esse cara tá falando pra mim. Porcaria nenhuma. Aquele cara ali, às vezes, nem humano é, meu irmão. Aquele cara ali janta seres humanos na noite. E você é um deles, né? Então tem que tomar muito cuidado, cara. Muito cuidado, viu? Infelizmente, as coisas são desse jeito, tá? Ó, mas antes de você ir embora, você já sabe. Deixa aquele maroto, verifica a sua inscrição. E o mais importante para cada um de vocês aí, tá? Conheça o curso de inteligência artificial. Possui dupla certificação. Você tem a certificação brasileira validada em território nacional. Você tem a certificação americana validada nos Estados Unidos e internacional. Cara, você não tem curso hoje no Brasil que faça isso. Então você recebe 2 certificados. O brasileiro, o internacional, que você pode utilizar. Você está fora do Brasil, você consegue, já dependendo da situação, você consegue até arrumar um emprego ou se posicionar no mercado de trabalho baseado nisso. Né? Fora outras coisas, está desempregado, você aprende uma nova fonte de renda, está trabalhando. Meu irmão, você está trabalhando, você tem um certificado internacional de inteligência artificial, isso vai pesar no seu currículo. Vale muito a pena, ter um preço promocional e acessível na descrição. E você conta com o meu contato pessoal, grupo de alunos, cara, é maravilhoso. As aulas são feitas passo a passo. Não precisa saber programar, não precisa saber falar inglês, não precisa ter curso superior, nem mesmo de um computador. Hoje em dia o smartphone e acesso à internet já é capaz de praticar, aprender e já colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, cara. Vale muito a pena estar aqui na descrição. Eu, se fosse você, participava, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.